A nossa reflexão de hoje é retirada do texto Cristãs de Fato, escrito por Vilmara dos Santos Lima e publicado na revista Visão Missionária de janeiro de 2022. De acordo com pesquisas realizadas, o Brasil está entre os 5 principais países cristãos do planeta. Fico feliz em ver as boas novas alcançando pessoas em todo o mundo, mas é preocupante porque não tem acontecido mudança de mente. Temos notícias de que o Evangelho vem avançando muito rapidamente em países da América Latina e África, mas em muitos casos é um Evangelho adulterado que não produz novo nascimento. Você já ouviu alguém dizer que os crentes são todos hipócritas? É claro que isso é uma falácia, porque os crentes não são todos hipócritas. A maioria de nós é piedosa e vive o verdadeiro cristianismo. Não podemos negar, contudo, que há sim aqueles que dizem cristãos, mas não vivem como tal. David Kinnaman fez uma pesquisa para um de seus livros durante 5 anos e descobriu que 84% dos jovens conheciam algum cristão, mas apenas 15% afirmavam que o comportamento desses cristãos era diferente. Ele constatou também que a fé autêntica é um ponto doloroso para muitos millennials, que muitas vezes deixam de ir à igreja justamente por causa da hipocrisia que encontram lá. Esses dados são dos Estados Unidos, mas nós sabemos que não é muito diferente da nossa realidade. Diante disso tudo, fica a pergunta: o que então significa ser cristã de fato? O que é verdadeiramente ser discípula de Jesus? Em João 8, de 12 a 38, Jesus dá testemunho de si. Diz quem é, de onde veio e o que veio fazer. Muitos não entenderam o que ele estava dizendo, mas muitos creram nele, como vemos no versículo 30. Para esses, Jesus explica o que é ser verdadeiramente seu discípulo. Para ser discípulo de Cristo, é preciso crer nele, mas crer não no que supomos que ele é, mas no testemunho dele mesmo sobre si. É necessário crer que ele é a luz do mundo, o Verbo eterno, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que veio para nos libertar da escravidão do pecado. O que é um cristão de fato? A resposta de Jesus é simples: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Verso 31. A marca do verdadeiro discípulo, o que diferencia a verdadeira fé e uma fé vacilante, é a permanência na palavra de Deus. O cristão genuíno tem sua fé baseada na palavra. E além disso, ele guarda a palavra. Carson esclarece que é a perseverança a marca da verdadeira fé, dos verdadeiros discípulos. Calvino explica que, quando Jesus diz: aqueles que estão firmemente enraizados em sua palavra serão verdadeiramente seus discípulos se continuarem nela. Ele quer dizer que muitos professam ser discípulos, mas ainda não são na realidade. Portanto, se desejamos que Cristo nos considere seus discípulos, devemos nos esforçar para perseverar. O cristianismo que professamos atesta a fé que dizemos ter 2 coisas importantes. Primeira, só guardamos aquilo que temos. Não pode permanecer conosco aquilo que não nos pertence. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11.
É imprescindível que nos dediquemos à leitura, meditação, memorização e estudo sistemático das Escrituras. Como discípulo de Cristo, você e eu somos chamados a aprender. E aprender exige esforço. Jesus responde aos discípulos em João 6:63. As palavras que vos digo são espírito e vida. As palavras de Jesus geram vida, a vida de que precisamos. Segunda, Jesus é a própria palavra. Ele é o Verbo encarnado, como João nos ensina em João 1:1. Calvino argumenta que o evangelista chama Jesus de Logos, Verbo, Palavra, porque ele é a eterna sabedoria e vontade de Deus. Além disso, ele é a imagem viva do seu propósito. Ele se revela a nós por sua palavra. Portanto, permanecer em Jesus é permanecer na palavra. Conhecer a verdade é uma das consequências de se permanecer na palavra de Cristo. Ao conhecer a verdade, somos libertados da escravidão do pecado. Na oração sacerdotal, João 17:17, Jesus pediu que Deus santificasse os discípulos na verdade e acrescentou que a palavra do Senhor é a verdade. Ela nos mostra quem somos, quem Deus é e o que Ele fez e o que faz por nós. Uma cristã de fato é aquela que persevera na palavra do nosso Senhor Jesus. Ela entende a importância de estudá-la, guardá-la no coração e vivê-la no dia a dia. Ela dedica tempo para isso e faz da comunhão com o Senhor a sua prioridade. Dessa forma, guardemos no coração essas 4 coisas. Número 1, uma cristã de fato permanece na palavra. 2, conhece a palavra. 3, Jesus é a palavra. Permanecer nele é seu chamado para nós. 4, a permanência na palavra nos leva a conhecer a verdade que nos liberta. Que Deus nos ajude nessa difícil, porém necessária tarefa. Te dá